Muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Fundamentos para Crescer Bem. Aqui vou compartilhar informações valiosas que vão ajudar seu filho a crescer bem, que é crescer no máximo do seu potencial. Eu sou Isabela Pesutti e eu vou começar hoje contando um pouquinho da minha história. Bom, foi essa história, que me trouxe até aqui. Eu já contei ela algumas vezes, confesso que não é fácil para mim ficar relembrando alguns acontecimentos, mas tem um lado bom também, que me permite ir elaborando essa história e aprendendo muito com tudo que eu passei. Como você já deve saber, eu sou médica, sou pediatra, sou endócrino-pediatra e mãe de 2 meninos. Na minha infância, eu sempre fui pequena e magra, sabe aquela menina, aquela criança que não faz questão nenhuma de comer? Pois eu era assim. Minha tia até brincava comigo, que eu sentava na mesa já de lado, Só ficava ciscando ali e não tinha o menor interesse pela comida. Além de comer pouco, eu era bastante seletiva, não tinha nada que me pudesse fazer aí provar ou comer algo diferente do que eu estava acostumada. No Natal, por exemplo, a ceia da minha família, que uma parte da minha família tem origem portuguesa, a ceia era uma bacalhoada. E eu nunca comia, eu sempre comia aí uma comida diferente, a comida que eu estava acostumada. E minha mãe, ela pelejava comigo desde bebê. Eu nasci até com um peso bom, 3 quilos, mas acho que desde o primeiro mês de vida eu tive dificuldade para ganhar peso. Minha mãe era muito jovem, fazia faculdade ainda e não conseguiu me amamentar. E eu morava nessa época na casa da minha avó. Ela cuidava de mim enquanto meus pais estavam na faculdade. E desde novinho o pediatra falava com a minha mãe que eu tinha que mamar de 3 em 3 horas. Minha mãe me acordava de madrugada para me dar mamadeira, mas eu não aceitava. E na introdução alimentar foi outra luta. Ela conta que eu comia muito pouquinho, uma colherzinha. E que o cachorro lá da minha família, lá de casa, que era o Bolinha, que ele comia toda a minha comida debaixo da mesa. Então, enquanto eu não ganhava peso, ele ia ficando bem bolinha mesmo. E quando meu irmão nasceu, eu já tinha 4 anos, foi bem diferente a experiência da minha mãe, porque ele tinha muito apetite, ele era bem diferente, e queria comer, assim, 3 bananas de uma vez. Minha mãe até fala que já até passou vergonha com ele, porque quando ia na casa de alguém, ele ficava querendo comer tudo, apontava quer, pra geladeira, pra banana, enfim. E durante a minha infância, eu sempre fui pequenininha, a mais magrinha, e na escola primeira da fila. Até os 7 anos eu não ligava muito para isso, mas eu acho que a partir daí eu já comecei a achar que esse fato aí já começou a me incomodar. Foi mais ou menos nessa época que eu me mudei para Araxá e na escola eu era uma menina, apesar de tímida, na sala de aula eu até ficava bem. Até porque eu estudava muito, era super estudiosa, dedicada, eu tirava as melhores notas da turma, mas nas aulas de educação física eu sofria demais. Eu odiava os esportes em grupo, com exceção da queimada, porque eu jogava queimada com aquela bola de meia que era mais levinha, então eu era bem habilidosa para fugir da bola. Mas fora isso, eu odiava vôlei, handball, eu tinha medo da bola, eu me lembro direitinho na quadra, assim, e a bola vindo na minha direção, e eu era péssima. Meu pai, nessa época, era atleta, e ele insistia muito comigo para que eu jogasse tênis, para que eu andasse de mountain bike com ele, mas que eu gostava mesmo era de dançar, de fazer jazz e balé.
Aliás, eu me lembro muito, né, que me marcou muito de ter sofrido bullying, tanto no balé quanto nas aulas de educação física. E hoje, olhando para trás, eu acho que eu fui uma adolescente deprimida e com uma autoestima muito baixa. Por ser pequena e não estar desenvolvendo bem, eu achava que eu tinha um problema. Eu realmente acreditava nisso, mas eu não falava isso com ninguém. Esse sentimento era só meu, eu não falava com ninguém, nem com a minha própria mãe. Ela até me conta que me levou em um médico nessa época para avaliar o crescimento, e aí ele pediu um raio-x da mão para avaliar a idade óssea, mas eu não me lembro desse médico, para falar a verdade, tá? Porque ele não me acompanhou, eu devo ter ido lá uma vez só. E a única coisa que eu lembro é assim, dessas situações, né? De eu não querer ir pro clube com minha família no fim de semana, né? Eu ficava em casa jogando videogame, porque eu não queria ir pro clube com vergonha do meu corpo, com vergonha do meu tamanho. Eu ficava em casa e isso me trazia muito sofrimento, né? Me fazia sofrer demais. E com 13 anos, eu me sentia assim, peixe fora d'água. Eu era uma menina ainda de 1,40 m que estava apenas começando a puberdade, enquanto minhas amigas, minhas colegas já eram moças. Festa de 15 anos, nossa, eu tinha pavor, eu nunca quis, né, fazer a minha própria, por vergonha mesmo do meu corpo, do meu tamanho. E demorou, né, para eu entrar na puberdade, demorou para eu crescer, mas eu cresci em todos os sentidos, né? Hoje eu faço uma retrospectiva e eu consigo entender muita coisa. Eu sei que eu tive um quadro de atraso da puberdade, provavelmente porque eu tinha muito baixo peso. Hoje eu sei, né, que existe um hormônio, que é a leptina, que é produzido pelo tecido adiposo, que é pelo tecido gorduroso, que ele é necessário para desencadear o início da puberdade. Então, como eu tinha muito baixo peso, faltava a leptina para eu começar a puberdade, né? Por isso o atraso puberal, né? E eu sei que eu não precisava de hormônios ou de vitaminas para crescer. Na verdade, eu precisava, era de muito apoio emocional e precisava de comer melhor. Eu sempre sofri sozinha, né? Meus pais nunca souberam como eu sofri por causa do meu tamanho. Eu sofria tanto que eu não conseguia verbalizar isso, que eu não conseguia falar, né? Eu tinha muita vergonha, né? Eu achava realmente que eu tinha um problema. Então, eu tinha muita vergonha e acho que tem até pouco tempo que eles sabem disso, né? Foi só aqui mesmo que eles começaram, né, a entender o que aconteceu comigo. Bom, e eu era uma boa filha, eu acho, uma aluna sempre exemplar. Eu sempre mergulhei mesmo nos estudos para poder me sobressair, vamos dizer assim, para me sentir amada, para me sentir aceita, né? E eu resolvi seguir os passos dos meus pais, fazer medicina na UFMG. Para passar no vestibular também não foi uma coisa fácil, foi bem sofrido, porque eu me dediquei muito aos estudos, foquei demais, né? Eu só estudava, não fazia mais nada. E eu sempre me cobrei demais, né? Sempre um pouco assim, em excesso. Eu sempre fui aquela aluna, na verdade, muito boa aluna. Meus pais até falavam pra mim, tá bom, não precisa estudar tanto. Era um pouco o contrário do que acontece normalmente. E talvez pelo meu próprio histórico, né, pela minha própria história e de maneira inconsciente, eu acabei fazendo pediatria e depois endocrinologia pediátrica, que são as especialidades que cuidam, né, do crescimento da criança e do adolescente.
E aí depois fiz mestrado, fui estudando, né? Fiz mestrado, fiz doutorado. Hoje eu sou professora de pediatria da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu amo mesmo estudar, eu amo sempre estar evoluindo, sempre quero me aperfeiçoar e melhorar sempre. Eu amo cuidar aí das crianças e dos adolescentes, né? Para que eles cresçam com saúde, né, tanto física quanto emocional, para que atinjam aí o máximo do seu potencial, não só em termos de crescimento, né, estatural, né, mas para que atinjam aí o máximo do seu potencial em todas as esferas da vida. Hoje, com 40 anos, eu sou realizada, casada, eu encontrei uma pessoa que me ama do jeito que eu sou, né, que me aceita do jeito que eu sou. E mais importante, eu me aceito também com minhas qualidades, com as minhas imperfeições. E até gosto do meu biotipo, porque eu não tenho medo de comer, eu como o que eu quero, sem culpa, sem qualquer tipo de culpa, sem medo de engordar, né? E me alimento de forma muito saudável hoje. Eu como de praticamente de tudo, né? Foi um processo mesmo que eu fui investindo nisso, né? Para melhorar. Hoje eu gosto de comer, eu tenho prazer, eu como um prato colorido e sinto falta quando não tem verdura no prato. Participo da ceia de Natal da minha família e sempre quando eu tô comendo um prato gostoso assim em família, eu penso, nossa, como que eu perdi várias bacalhoadas deliciosas, né, dos natais quando eu era criança. E eu sou mãe de 2 filhos, o Lucas e do Matheus, e eu posso dizer que a maternidade me transformou completamente. Foi aí que eu consegui me sentir uma mulher normal. E essa jornada da maternidade, ela também não foi fácil para mim não. Antes do Lucas, eu tive 2 abortos, né, abortos espontâneos que foram muito sofridos emocionalmente, porque aquilo corroborou aí naquele momento com essa minha crença de que eu tinha um problema mesmo. Eu achei que eu não ia conseguir ser mãe. Embora, assim, não tenha sido encontrado nenhum problema real, né? Depois eu acabei aí engravidando espontaneamente. E ser mãe, gente, me fez ser mais paciente, né? Muito mais leve, menos controladora, muito mais feliz e muito mais grata pela vida, né? Meus filhos hoje, eles são minha maior razão de viver, são minha maior fonte de estímulo e de aprendizado. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito melhor hoje. E ser mãe me deu também a oportunidade, né, de me encontrar, de encontrar a minha essência. Na verdade, eu acho que eu sempre tô em busca dela, né, mas eu acredito que eu tô bem mais próximo. Eu amamentei meus 2 meninos até quase 2 anos. Eles comem muito bem. Hoje eu sou muito cuidadosa com a alimentação deles, né, lá de casa, como um todo, embora haja dias difíceis, de desafio. Às vezes o Lucas fala que não gosta de alguma coisa, que não quer comer aquilo tal dia, tudo bem. No dia seguinte ele come direitinho e assim a gente vai caminhando. E o crescimento dele está super normal. E foi por causa dessa história toda, gente, que aconteceu comigo, que surgiu uma vontade mesmo de ampliar minha atuação profissional, né? E além de ficar no consultório ali atendendo consultas individuais e de dar aulas aí de pediatria e de endocrinologia pediátrica, né, para os alunos da graduação e da pós-graduação, foi aí que eu decidi levar essa informação para mais pessoas, né, sobre esse crescer bem. Eu sinto que eu posso ajudar evitando que outras crianças, que outros adolescentes passem, né, pelo que eu passei. Assim, eu tenho essa vontade, né, que essas informações sejam mesmo compartilhadas, né, amplamente.
porque eu acredito que o conhecimento, ele pode mudar muitas histórias. E os pais, né, eles podem ajudar e eles são determinantes no crescimento e no desenvolvimento dos filhos, mas muitas vezes eles desconhecem esse poder que eles têm e eles não sabem muito bem como podem atuar, né? Então, para mim, gente, crescer bem é muito mais do que atingir uma determinada altura, né? Crescer bem é crescer com amor, é crescer com afeto, com saúde física e emocional, e é uma caminhada mesmo, né? Para se atingir aí o pleno potencial do ser humano. Me acompanhem aqui nas redes sociais, que eu sempre vou compartilhar conteúdos relevantes, né? Que com certeza podem te ajudar a estimular o crescimento do seu filho.